Hoje, 14 de julho, deixa eu dividir com vocês o seguinte: nós chegamos num ponto, e todos estão vendo isso, onde esta virada da humanidade com o mundo digital, esta questão das informações instantâneas e responsáveis, esta questão da interação que simplesmente desconsidera a dignidade da pessoa humana, esta sede por notoriedade, por ser visto, está nos transformando como civilização em algo que a gente não sabe onde vai parar. Todos nós acompanhamos o tema absurdo. Não tem palavra que descreva a questão daquele estupro praticado numa sala de parto no Rio de Janeiro. Eu quero falar para vocês o seguinte: teve empresa de comunicação que publicou as imagens sem qualquer tipo de zelo, de cuidado, de respeito pela dignidade daquela mulher, daquela vulnerável. É assim que se fala em direito, porque ela estava dopada. Eles publicaram na íntegra tudo aquilo. Não se preocuparam em proteger a imagem daquela cidadã que estava sendo vitimada por um ato hediondo. E assim acontece o tempo inteiro. As empresas de comunicação, eu não estou falando nem nesses canais que são particulares, etc. E tal. Não. Estou falando nas empresas de comunicação, que em tese deveriam ter direções que obedecessem os mínimos padrões da ética jornalística. Isso não existe. A divulgação dessas imagens, elas são de uma violência que, olha, eu não temeria em dizer, ela é comparável ao ato que vitimou essa mulher. Por quê? Porque essas imagens, além de rodar o mundo, essas imagens carregam aquela pessoa, aquela vítima, e essas imagens ficam para a vida inteira. Veja, daqui a 10, 15 anos, esta criança que foi parida, que estava sendo parida naquele momento em que a mãe estava sendo violentada, poderá ter acesso. E como é que fica? E quem é que responde sobre isso? E assim como essa, tantas outras saem por aí. Guardadas as proporções, é o que acontece com os grupos de WhatsApp, com a tal de difusão da mentira, a mentira sabida. É o que acontece às vezes, por exemplo, com matérias de jornal que cobrem uma determinada operação policial e de cara já condenam pessoas decentes às penas que sofrerão, que são as penas morais frente à sociedade. Passados anos de processos, essas pessoas são absolvidas e estes jornais sequer retificam, sequer anunciam as absolvições. Mas, neste meio tempo, a vida destas pessoas, a vida das famílias destas pessoas estão destruídas. Basta ver o que está acontecendo. E eu acredito que esta situação do estuprador do Rio de Janeiro e a divulgação das imagens, os caras não tiveram, tem rede de televisão que colocou as imagens inteiras, sequer fizeram aquilo, usaram aquele truque técnico que esconde as partes mais virulentas
da imagem que nós vimos. Ora, gente, por que essas empresas fazem isso? Fazem isso porque tem consumidor disso. E esses consumidores somos nós. Somos aqueles que perdemos completamente a empatia, o respeito pelo outro. É uma coisa assim, e tu começa a ver as falas homofóbicas, as falas misóginas, as falas racistas, as falas discriminatórias. Elas estão se naturalizando, como se envergar um extremo ou outro nos oferecesse algum tipo de preeminência sobre a sociedade. Tem gente que pega aquilo e sai divulgando como se aquilo fosse um troféu a ser mostrado para os grupos que nós integramos. É um horror esse negócio que está acontecendo, sabe? Não é de hoje. As coisas, elas estão, eu diria, se esgarçando, elas estão se avolumando. Agora, por exemplo, essas condenações, né? Porque tu pega a imprensa nas questões aí de corrupção, etc. e tal. A manchete de jornal acusa, sentencia e executa. Tem jornalista que não mostra a cara e faz tudo isso. E é o mais premiado que tem por aí. E nós, sociedade, o que fizemos? Bom, nós tememos. Tememos. Bom, gente, esse caso aí é um troço, é muito triste, sabe? Como é que fica essa família, como é que fica essa mulher quando acessar essas imagens que as televisões colocaram, algumas, né? Não todas, sem nenhuma preocupação. Como é que fica a dignidade dessa pessoa? Como é que fica o futuro dessa pessoa? É muito complicado, nunca esqueçam, né? Todo excesso, ele não é bom. O moralista, normalmente é um pervertido. E aquele que clama por justiça instantânea, normalmente é justiceiro. E quem perde nisso? As vítimas. Mas bem, mais uma para refletir, mais uma que não vai mudar.